Fala galera, bom dia, Boker Tov, Shalom, Shalom, né? Deus abençoe cada um de nós nesse primeiro dia da semana, primeiro dia útil, né? Não no nosso calendário, mas no calendário divino. No nosso calendário é um dia de folga, né? Mas pelo calendário divino, trabalharás 6 dias e descansarás no sétimo, que é o Shabat do Senhor, nosso Deus, né? Então, sábado do Senhor é o sétimo dia. Então, hoje é o primeiro dia da semana, um dia de produtividade. Nesse dia, eu quero compartilhar uma palavra do Senhor, né? Na Brit Hashadá, na Bíblia Sagrada, ou seja, Brit Hashadá, Novo Testamento, como é conhecido. Brit Hashadá é aliança restaurada. Então está no capítulo 5 de Mateus, no verso 17 ao 19, e lá diz assim: não pensem que vim afrouxar a Torá ou os profetas, não vim afrouxar, mas completarei. Pois verdadeiramente eu lhes digo que, até que passem os céus e a terra, nem um iude ou uma linha passará da Torá, até que tudo aconteça. Portanto, todo aquele que afrouxar uma destas menores mitzvot e assim ensinar aos filhos dos homens, será chamado pequeno no reino dos céus. E todo aquele que praticar e ensinar esta Torá será chamado grande no reino dos céus. E aí deixa eu fazer uma interpretação aqui, né? Torá é a lei, né, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, né? E os profetas são os profetas que nós conhecemos como profetas maiores, profetas menores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Naum, Abacuque, Sofonias e por aí vai, né? E o que Yeshua está falando aqui? Eu não vim afrouxar, não vim abrogar, eu não vim revogar, eu não vim invalidar, eu não vim anular, né? Ele não veio, mas ele completará, ou seja, aquilo que as pessoas falam que ele cumpriu. Cumprir é obedecer. Eu cumpro os mandamentos de Deus quando eu obedeço, né? Eu cumpro o dispositivo de uma lei quando eu não atento contra ela, né? Se a lei fala matar alguém tem uma pena de 6 a 12 anos de reclusão, se eu não mato, eu estou obedecendo o dispositivo. Porque o dispositivo prevê uma pena para quem mata. Logo, ele está dizendo que nós não devemos matar. E está na lei do Senhor também, né? Não matarás. Então, quando eu me adequo à lei, cumprindo, obedecendo, então eu estou cumprindo. E aí, Yeshua aqui está falando: não pense que eu vim afrouxar ou anular, mas a Torá e os profetas, a lei e os profetas, não vim afrouxar, mas completarei. Eu vou completar ela. Eu vou dar um entendimento agora, não só um entendimento na letra, mas eu vou dar um entendimento espiritual. É isso que ele está falando. E aí ele fala que verdadeiramente até que os céus e a terra passem, né? Nem o Iude, que é a menor letrinha do alfabeto hebraico, nem o Iude, e nem uma linha, nem um traço da Torá, da lei, vai passar, até que tudo se cumpra. Portanto, todo aquele que afrouxar, ou seja, aquele que deixar de cumprir uma dessas menores mitzvot é mandamentos. Esse final ot no hebraico é plural também, assim como o in é plural também. Então, portanto, todo aquele que afrouxar uma dessas menores mitzvot, dos menores mandamentozinhos, e ensinar aos filhos dos homens, ou seja, aos homens,
para também afrouxar, para também descumprir, essa pessoa será chamada pequena no reino dos céus. E todo aquele que praticar e ensinar esta Torá, esta lei, será chamado grande no reino dos céus. Olha o que Yeshua está falando aqui na Brit Hashadá, na Bessorá de Mateus, né, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 19. E aí, lá em Apocalipse, no capítulo 22, né, tem tanta gente que faz uma interpretação errada da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que dá até dó. Mas em Apocalipse, no capítulo 22, lá no finalzinho do capítulo, vai estar escrito assim, no capítulo 22, versículo 14: abençoados são os que praticam as suas mitzvot. A autoridade deles será sobre a árvore da vida, e eles entrarão pela porta da cidade. O que Yeshua está falando aqui? Se você voltar no início do capítulo 22, vai estar falando de um rio de águas vivas que corre numa cidade, vai falar sobre a vinda do Mashiach, né? No 21, Yohanan, né, João, ele está falando que ele viu novos céus e nova terra. Aí ele fala que um anjo do Senhor, ele chama Yohanan, no capítulo 21, no verso 9, Yohanan fala assim: e veio um dos 7 anjos que tinha os 7 jarros cheios das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou em espírito a uma grande e alta montanha e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus com Elohim, com Deus. E ela tinha a glória de Deus, de Elohim, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosa. E aí ele vai descrevendo a noiva do Cordeiro, que é a cidade santa, a nova Jerusalém, que descerá dos céus, né? No capítulo 21, no verso 1, ele começa dizendo: e vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra foram embora, e o mar não existia mais. E vi a cidade santa, Jerusalém Rachadá, que descia dos céus com Elohim, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E aqui cai por terra um paradigma, quando a pessoa fala assim: a noiva é a igreja. Não é, a igreja é uma convidada, né? A igreja, que é o povo de Deus, na verdade, ela é convidada para ir morar com o rei e a sua noiva, né? Na sua noiva. Então nós vamos morar na noiva do Cordeiro, na cidade santa, Nova Jerusalém. Mas quem vai morar? Quem são as pessoas abençoadas que vão entrar, né? Lá no capítulo 21, no verso 27, vai falar assim: e não estará lá, ou seja, não entrará na cidade, não entrará nela, todo impuro, quem pratica abominação e falsidade, mas somente aqueles que estão escritos no livro do Cordeiro. E aí, para você ter um entendimento melhor, a gente fecha com o 22:14. Abençoados são os que praticam as suas mitzvot. Está falando de suas de quem? É Jesus. Yeshua está falando. Entregou essa revelação a Yohanan, que é João, né? E
João está falando, abençoados são os que praticam as suas mitzvot, a autoridade. Aqui eu estou lendo uma tradução do aramaico. Na tradução em português fala, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. E aqui na versão em hebraico fala, a autoridade deles. Deles quem? Dos abençoados. Será sobre a árvore da vida, ou seja, Yeshua, como prometeu, vai nos dar de nos alimentarmos do fruto da árvore da vida, que é o fruto que dá vida eterna. E eles entrarão pelo portão da cidade, ou seja, na versão nossa aqui em português, que é traduzida do grego, vai falar assim, e para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ora, só entra na cidade pelas portas, primeiro, os puros, os purificados, e os que cumprem as mitzvot. Por quê? Para você ser purificado, para você ser santificado, você tem que cumprir a lei de Deus. Certa vez, Yeshua HaMashiach estava reunido com seus talmidim, né, seus apóstolos, seus discípulos, e aí ele passa a lavar os pés dos discípulos. E aí quando chega na vez de Pedro, Pedro, não, de forma nenhuma o Senhor vai lavar meu pé, porque era uma função de escravo. E Yeshua fala assim para ele, Pedro, Kefas, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Aí Pedro fala, então, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí Yeshua falou assim para ele, Pedro, você já está limpo, lavado pela palavra. Basta que eu lave os pés. Por quê? Os pés representam a nossa conduta, a nossa caminhada. Então, se você cumpre a palavra, se você cumpre os mitzvot, se você cumpre os mandamentos de Deus, você é santificado pela palavra, é lavado pela palavra. E aí basta que você mantenha a sua conduta limpa na sua jornada diária, se lavando na palavra, cumprindo diariamente com os mandamentos de Deus. Então, Yeshua está falando que quem cumprir e ensinar a cumprir será grande no reino. E quem não cumprir e ensinar a não cumprir será pequeno. E eu te faço um convite aqui hoje. Queira ser grande no reino dos céus, não tem mal nenhum nisso. É o que Yeshua deseja, que você deseje, que você queira. Que você queira ser grande e que você queira estar na condição de puro, de redimido, de remido, para poder entrar na grande e maravilhosa Jerusalém, que vai descer com Deus, adornada do céu, como uma esposa ataviada para o seu marido. Esse é o convite que a palavra de Deus, que o Ruach HaKadosh, o Espírito de Santidade, envia até você, é o convite, é o desejo do nosso Deus, de que você se qualifique para estar no futuro, eternamente, na cidade santa, na Nova Jerusalém, junto com o Cordeiro, com o Mashiach, com Yeshua. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma excelente semana e que a palavra dele seja inculcada na sua cabeça pela Ruach HaKadosh. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.